Bilionário descobre herança secreta em carta anônima. O que está escondido é aterrorizante. Tiago Almeida era o tipo de homem que qualquer um poderia olhar e pensar: ele tem tudo. Um bilionário repleto de posses, vivendo em um dos apartamentos mais luxuosos de São Paulo, cercado por tecnologia de ponta e arte moderna. Mas por dentro, ele se sentia como um castelo de cartas prestes a desmoronar. O brilho dos holofotes não preenchia o vazio que se acumulava dia após dia. Solidão. Aquela sombra interminável pairava sobre ele, um peso que nem mesmo o sucesso era capaz de dissipar. Naquela manhã, enquanto revisava as correspondências em seu aconchegante escritório, seus olhos caíram sobre uma carta que parecia fora do comum. Sem remetente, o envelope tinha um tom amarelado, como se estivesse guardado por décadas. Intrigado, ele abriu, sentindo o coração acelerar. As palavras dançavam diante de seus olhos. Você possui uma herança secreta. Seu passado é mais complexo do que você imagina. Era quase um chamado do abismo, uma promessa de que havia muito mais em sua história do que a vida perfeita que ele ostentava. Tiago se sentou em choque, o papel amassado entre suas mãos. O que seria essa herança? E, principalmente, que verdades obscuras escondiam-se em sua família? Seu pensamento girava como um tornado. Ele tinha que descobrir, mesmo que isso significasse mergulhar em águas desconhecidas e perigosas. Com um impulso inexplicável, decidiu investigar. Mas não era apenas uma busca por riquezas. Era uma busca por respostas, por um pedaço perdido de si mesmo. Enquanto caminhava pelas calçadas movimentadas de São Paulo, a cidade parecia mais sombria, como se as sombras se estivessem prolongando, sussurrando segredos que ele não podia ouvir. E então, no meio do caminho, a figura encapuzada apareceu, uma silhueta obscura, observando-o com uma intensidade que cortava o ar. Tiago se lembrou instantaneamente da sensação de perigo, um arrepio que subiu pela sua espinha. Ela também busca a herança, pensou. Uma onda de adrenalina correu através dele. O que essa pessoa sabia? Estava ele sendo perseguido pela própria verdade? A cidade, agora, parecia vibrar com uma tensão palpável. Ele se apressou, apanhando um diário antigo em uma biblioteca esquecida, que, segundo rumores, pertencia a um ancestral seu. Cada página que virava era como abrir uma porta para um mundo escuro de traições e assassinatos. O legado que havia herdado era muito mais aterrador do que qualquer fortuna acumulada em sua conta bancária. Quando terminou de ler, seu coração estava na garganta, a pressão aumentando. E ele estava diante de uma encruzilhada. Seguir em frente nessa busca por poder ou recuar e tentar proteger aqueles que amava. Enquanto as sombras da cidade o engoliam, ele soube que tinha que tomar uma decisão. Mas a dúvida o consumia, e a pergunta ecoava em sua mente. Até onde ele iria para desvendar essa verdade? Hey, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Tiago estava em pé, paralisado na penumbra da biblioteca. O coração pulsava como um tambor ensandecido, ecoando as palavras da carta em sua mente. Você possui uma herança secreta. A adrenalina o envolvia como um manto pesado. Pensamentos se entrelaçavam. Que legados obscuros o aguardavam? Que verdades seriam reveladas? Enquanto analisava as páginas amareladas do diário ancestral, a penumbra parecia engolir o mundo ao redor. As palavras descreveram um enredo de traições e assassinatos, tecendo um mosaico de segredos que ele nunca poderia imaginar. De repente, uma batida seca ressoou atrás dele. Tiago estremeceu. Quem está aí? Ele quase sussurrou, a voz tremendo. A silhueta encapuzada surgiu mais uma vez. Sua presença parecia preencher o ar com uma eletricidade inquietante. Não havia mais dúvidas. Aquela figura não fazia parte de seu passado, mas estava, de alguma forma, conectada ao seu futuro sombrio. Eu sei o que você encontrou. A voz era baixa, quase um sussurro, mas ressoou como um trovão no silêncio da biblioteca. A mente de Tiago girou, e um nó se formou em sua garganta. O que você sabe? A raiva e o medo lutavam por controle em seu coração. Ele se aproximou, o olhar fixo na figura que se mantinha à distância. O encapuzado hesitou, mas então avançou, revelando o rosto. Tiago quase caiu para trás ao reconhecer a mulher. Era Júlia, sua irmã mais velha, desaparecida há anos. A última vez que ouvira sobre ela vinha de rumores sussurrantes que sua vida tinha tomado um rumo sombrio. Mas como? Por que ela estava aqui agora? Você não entende, Júlia disse, com os olhos cheios de angústia. Você não sabe o que está prestes a fazer. Aquela herança é mais do que você imagina. É perigosa. Sua voz estava carregada de desesperança, como se o peso dessa verdade a estivesse esmagando. E antes que Tiago pudesse responder, algo inesperado ocorreu. O chão sob seus pés tremeu com um estrondo, e uma parte da estante começou a cair. Os livros caíram como chuvas, criando uma tempestade de papel na biblioteca. Ele respirou apressadamente. Voz cavernosa ecoou pelas paredes e o ar gelou ao redor deles. Vocês não podem escapar da verdade. Uma sombra gigantesca apareceu na entrada da biblioteca. Era como se o próprio passado tivesse ganhado vida, ameaçando devorá-los. Tiago sentiu seu coração disparar. Corra! Ele gritou, agarrando a mão de Júlia. Mas quando ela hesitou, ele percebeu. O olhar dela estava distante, perdido, e o pânico se transformou em algo mais profundo. Júlia! A chamou, mas ela já estava paralisada, presa na visão de algo que só ela podia ver. Uma lembrança irrompeu na mente deles.
a grande árvore genealógica da família, arrastando segredos e promessas quebradas. Cada nome, cada data, cada evento eram como facas em sua alma. Quando Júlia virou o olhar, a revelação foi ainda mais devastadora. Tiago, eu sou a razão pela qual a nossa família foi destruída, e você precisa saber a verdade. O mundo parecia desabar ao redor deles. O temor de um futuro desconhecido. Enquanto os livros giravam ao redor, Tiago se viu dividido. Buscar as respostas que a vida lhe prometeu, ou mergulhar na escuridão que a irmã parecia acusar. O cotidiano da vida de bilionário tornara-se uma sombra do que realmente importava. E no momento mais sombrio, enquanto a verdade pairava no ar, a biblioteca desmoronou ao seu redor. Tiago estava em um abismo de escolhas, entre o passado sombrio e um futuro incerto. Ele sentiu que o tempo estava esgotando. A pergunta cravava em sua mente: até onde ele iria para descobrir a verdadeira herança de sua família? E mais crucialmente, o que Júlia realmente sabia. Tiago estava em um abismo de escolhas, entre o passado sombrio e um futuro incerto. Ele sentiu que o tempo estava esgotando. A pergunta cravava em sua mente: até onde ele iria para descobrir a verdadeira herança de sua família? E mais crucialmente, o que Júlia realmente sabia? Mas antes que pudesse formular qualquer resposta, o chão tremeu mais uma vez. Uma fissura apareceu, uma linha escura se espalhando como uma serpente sob seus pés. Júlia afastou-se um passo, seus olhos cheios de horror. Tiago, isso não é apenas um acidente, é um aviso. A biblioteca, antes um refúgio de segredos, tornou-se um campo de batalha, e os livros ainda caindo ao redor deles pareciam gritar por ajuda. O ar estava carregado de algo eletromagnético, uma energia palpável que fazia os pelos de sua pele arrepiaram. A presença soube disso, uma sombra que tomava forma e se aproximava. Vocês não podem escapar. Uma voz cavernosa ressonou, ecoando nas paredes. Ela não era apenas um eco. Era algo mais profundo, algo que parecia saber tudo sobre eles. A figura encapuzada começou a avançar, e de repente, algo chocante aconteceu. Tiago viu um brilho vindo de dentro do capuz. Com um movimento rápido, a figura afastou o manto. O que se revelou fez seu coração parar. Era uma mulher, mas não qualquer mulher. Era a própria mãe deles, desaparecida há anos. Aquela que todos acreditavam estar morta. Como você pode estar aqui? Tiago gaguejou, sem conseguir processar o que via. Conhecia aquele rosto, aquelas feições. A mulher que ele havia perdido quando era apenas uma criança. O mundo ao redor parecia desmoronar. É mais complicado do que você imagina, ela disse. A voz sufocada pelo peso da verdade. A herança que você busca não é apenas dinheiro ou propriedades. É um legado de dor e traição que precisa ser enfrentado. Júlia estava paralisada, seus olhos saltando entre Tiago e a mãe. Você não pode ser! Eu sou! E você precisa ouvir o que eu tenho a dizer. A nossa família está em perigo, Tiago. Os lábios dela tremiam, e cada palavra era como um golpe. Há forças que desejam o que somos,
E não são apenas materiais. Essas posses que você viu, todo esse poder é um convite a uma guerra. Uma guerra que está prestes a começar. A biblioteca começou a vibrar, a estrutura se balançando. Tiago soltou a mão de Júlia, tentando entender a magnitude do que a mãe havia revelado. Pensamentos confusos correram por sua mente. Por que você não voltou? Nós precisaríamos de você. O tom de Tiago vacilou entre a raiva e a dor. Porque eu não podia. O desespero na voz dela era palpável. Eu me escondi para proteger vocês, não o dinheiro, mas a verdade que poderia destruir tudo. A sombra teve uma reação. Ela se abalou, zumbindo. A biblioteca estava em colapso. Tiago sentiu que o tempo se esgotava, e em uma fração de segundo ele havia escolhido. Se há uma verdade a ser contada, então nós a enfrentaremos juntos. O chão ruiu embaixo deles. E, enquanto caíam, Tiago pensou na escolha que estava fazendo. O que ele sabia sobre sua família? O que a jornada revelaria? A ideia de enfrentar esse futuro sombrio com Júlia e a mãe agora renascida gerava em seu peito uma mistura de medo e esperança. E no caos, uma linha de luz emergiu, uma nova possibilidade. Mas a pergunta ainda pairava. Até onde eles iriam para descobrir as respostas que ansiavam? E, acima de tudo, o que mais estava oculto no fundo daquelas sombras? Tiago estava em um abismo de escolhas entre o passado sombrio e um futuro incerto. Ele sentiu que o tempo estava esgotando. A pergunta cravava em sua mente. Até onde ele iria para descobrir a verdadeira herança de sua família? E, mais crucialmente, o que Júlia realmente sabia? Mas antes que pudesse formular qualquer resposta, o chão tremeu mais uma vez. Uma fissura apareceu, uma linha escura se espalhando como uma serpente sob seus pés. Júlia afastou-se um passo, seus olhos cheios de horror. Tiago, isso não é apenas um acidente, é um aviso. A biblioteca, antes um refúgio de segredos, tornou-se um campo de batalha, e os livros que ainda caíam ao seu redor pareciam gritar. O ar estava carregado de uma energia pulsante que fazia os pelos do corpo se arrepiarem. A sombra se abalou, zumbindo, e Tiago podia sentir a presença se aproximando. Vocês não podem escapar. Uma voz cavernosa ressoou, ecoando nas paredes. Era aquele eco familiar, algo que parecia conhecer todos os seus segredos. A figura encapuzada avançou mais uma vez, e algo chocante aconteceu. Tiago, um brilho intenso vindo de dentro do capuz. Com um movimento rápido, a figura afastou o manto. E, chocante, ali estava a mulher mais importante de sua vida. Mas não como esperava. Era a própria avó. A mulher que ele pensava estar apenas em velhas fotografias amareladas na casa de sua mãe. Todos a acreditavam morta, mas ali estava ela, com seu olhar penetrante e um ar de sabedoria e dor. Como? Você não pode ser! Tiago gaguejou, sua mente em um turbilhão. A biblioteca ao redor parecia desvanecer, assim como seu entendimento da realidade. Ele sempre acreditou que a história da família tinha terminado com o desaparecimento da mãe. Agora, a avó, revelada, empurrava tudo para fora do lugar. É mais complicado do que você imagina, ela disse,
com uma voz carregada de tristeza. A herança que você busca é um fardo, não uma bênção. Vocês não têm ideia do que a nossa família realmente é. Júlia, em choque, pisava cuidadosamente, como se dissesse a si mesma que aquilo era verdade. Mas você deveria ter voltado. Precisávamos de você. Sua voz ecoava de dor e exigência. Eu não podia. Alguma coisa me prendeu. Uma força. Algo que você ainda não entende. Ela respirou fundo, como se cada palavra fosse pesada. Você e sua mãe não sabiam que estavam envolvidos em uma guerra que começou há gerações. Aquela herança. Tudo o que você possui pode acabar em suas mãos, mas custará caro. Neste momento, o chão sob eles tremeu ainda mais. O clássico barulho de livros caindo virou um sinônimo de calamidade. Tiago viu diversos rostos emergirem nas sombras, vultos conhecidos e desconhecidos, amigos e inimigos, cada um ligado a uma verdade que ele mal compreendia. O peso do legado se intensificou. Tiago, todo poder vem com um custo. Sua avó prosseguiu, mas de repente uma das estantes desabou. Livros se espalharam ao redor como se quisessem alertá-los de que algo estava prestes a acontecer. Uma sombra gigantesca tomou conta da sala. O ar esquentou e uma voz ameaçadora rugiu. Vocês não podem escapar da verdade. Tiago agarrou a mão de Júlia e puxou-a. Mas Júlia estava paralisada, seu olhar fixo no chão fissurado. Eles estão chegando. Tiago, temos que sair daqui. Mas antes que pudesse reagir, a biblioteca se iluminou como uma luz pulsante, e no centro, uma imagem surgia, uma cena do passado, sua mãe, sua avó e um homem desconhecido com um olhar sinistro. O homem apontava para eles, e a imagem estava entrelaçada por fios escuros de traição. Ele é você? Tiago murmurou, não acreditando no que via. A avó se adiantou, os olhos dela cheios de desespero. Sim, ele deveria ter morrido, mas o que ele quer de vocês vai muito além do que podem imaginar. A luz ficou mais intensa, quase a queimá-los, e antes que Tiago pudesse entender algo, o chão se abriu completamente. Eles estavam prestes a cair, mas a última imagem que ficou gravada na mente de Tiago foi o olhar humano e obscuro do homem que parecia saber tudo sobre eles. A pergunta ainda pairava. Quem era ele e o que exatamente ele queria? No caos, uma única certeza se formou em sua mente. A verdade seria mais devastadora do que qualquer uma das heranças que poderia receber. O chão ruía sob eles. A biblioteca parecia estar viva, reclamando de segredos não ditos, enquanto Tiago e Júlia caíam direção ao desconhecido. A imagem da mãe se desvanecia, envolta em nuvens de poeira e escuridão. Tiago não conseguia processar nada. Sua mente pulsava com confusão e pavor. Ele tinha que agir, mas tudo escorregava entre seus dedos como areia. Seria esta a verdade que eles tanto buscavam? Uma verdade que mudaria tudo? Enquanto um eco distante da voz da avó ressoava em sua mente, uma nova sensação tomou conta dele, como se o ar ao seu redor estivesse mudando, carregado de uma carga elétrica. Então, aconteceu. Uma luz ofuscante surgiu do centro da biblioteca desmoronando, cortando a escuridão como uma adaga.
Tiago fechou os olhos, sentindo que algo enorme estava prestes a mudar. Quando sua visão se restabeleceu, estava em um local diferente. O que começou como a antiga biblioteca havia se transformado em uma sala de estar luxuosa, com mobílias caras e uma decoração impecável. A luz quente penetrava por grandes janelas, mas havia algo errado. Algo na atmosfera carregava um peso insuportável. Tiago? A voz de Júlia cortou o silêncio. Ele virou-se e a viu assentada em um sofá, olhando para um retrato na parede. Olha isso! Seu tom era estranho, entre curiosidade e desconforto. Tiago se aproximou e, ao ver a imagem, seu coração congelou. A mãe, a avó e o homem desconhecido que havia visto antes. Mas a expressão no rosto dela era diferente. Havia felicidade, e isso o deixou inquieto. Por que estamos aqui? Tiago perguntou. O eco de sua voz parecia distante. Júlia não respondeu, mas seus olhos estavam fixos no retrato. Ele sentiu um arrepio. Esse homem, ele é? Júlia finalmente olhou para ele. Sua expressão era uma mistura de raiva e confusão. É nosso pai, Tiago. Ele estava vivo o tempo todo. As palavras dela atingiram Tiago como um soco no estômago. Como assim? Como ele pode estar vivo? Todos achavam que... Sim, mas nosso avô, ele fez algo. Algo que manteve nosso pai distante, longe de tudo isso. A herança, os perigos, tudo liga a ele. A voz de Júlia estava elevada, cheia de desespero e indignação. Aquilo era muito para Tiago processar. A sensação de perda de um passado que ele julgava verdadeiro estava desmoronando diante dele. Tiago, você precisa entender que nossas vidas inteiras foi uma mentira. Ela gesticulou com força, como se as palavras pudessem explodir a verdade. Essa herança que estamos buscando é parte de um plano dele, um plano que pode destruí-lo tudo. Ele quer que você entre nesse jogo e se torne o que ele sempre sonhou. Mas por que ele não veio antes? Por que não se apresentou? A cada nova revelação, Tiago sentia sua realidade se esfacelar. Ele estava prestes a descobrir algo devastador. O olhar de Júlia se agravou, porque ele está atrás de algo que não podemos imaginar. Ele não é o homem que você pensa que é, Tiago. Ele é perigoso. Sua expressão estava carregada de peso. E tudo isso que estamos passando é uma armadilha. Ele quer você de volta. Tiago gaguejou, seu corpo inteiro tremia. Até onde aquilo iria? Cada palavra dela era como um golpe que desmoronava a confiança que tinha em sua própria família. Não, eu não posso acreditar nisso. É tudo uma ilusão. O desespero na voz dele ficou evidente. Se a mãe e a avó estavam vivas, se a verdade se escondia nas sombras, o que havia mais por trás disso? E então a sala começou a tremer. Um estrondo ecoou, e a luz ao redor deles piscou em um frenesi que deixava Tiago ainda mais atordoado. Estava tudo se movendo, desmoronando, e a cada momento ele sentia que a verdade que nem mesmo pensava que precisava saber estava prestes a surgir como uma tempestade. Tiago, temos que sair daqui agora! Júlia gritou, mas ele estava paralisado, preso em sua própria incredulidade. O que viria a seguir pareceu um abismo sem fim. No fundo, a pergunta ecoava:
até onde a teia de mentiras de sua família se estendia. E mais importante, quem realmente era seu pai. O chão ruía sob eles. A biblioteca parecia estar viva, reclamando de segredos não ditos, enquanto Tiago e Júlia caíam em direção ao desconhecido. A imagem da mãe se desvanecia, envolta em nuvens de poeira e escuridão. Tiago não conseguia processar nada. Sua mente pulsava com confusão e pavor. Ele tinha que agir, mas tudo escorregava entre seus dedos como areia. Seria esta a verdade que eles tanto buscavam? Uma verdade que mudaria tudo? Enquanto um eco distante da voz da avó ressoava em sua mente, uma nova sensação tomou conta dele. Como se o ar ao seu redor estivesse mudando, carregado de uma carga elétrica. Então aconteceu. Uma luz ofuscante surgiu do centro da biblioteca, desmoronando, cortando a escuridão como uma adaga. Tiago fechou os olhos, sentindo que algo enorme estava prestes a mudar. Quando sua visão se restabeleceu, estava em um local diferente. O que começou como a antiga biblioteca havia se transformado em uma sala de estar luxuosa, com mobílias caras e uma decoração impecável. A luz quente penetrava por grandes janelas, mas havia algo errado. Algo na atmosfera carregava um peso insuportável. Tiago! A voz de Júlia cortou o silêncio. Ele virou-se e a viu assentada em um sofá, olhando para um retrato na parede. Olha isso! Seu tom era estranho, entre curiosidade e desconforto. Tiago se aproximou e, ao ver a imagem, seu coração congelou. A mãe, a avó e o homem desconhecido que havia visto antes. Mas a expressão no rosto dela era diferente. Havia felicidade, e isso o deixou inquieto. "Por que estamos aqui?" Tiago perguntou. O eco de sua voz parecia distante. Júlia não respondeu, mas seus olhos estavam fixos no retrato. Ele sentiu um arrepio. "Esse homem, ele é?" Júlia finalmente olhou para ele. Sua expressão era uma mistura de raiva e confusão. "É nosso pai, Tiago. Ele estava vivo o tempo todo." As palavras dela atingiram Tiago como um soco no estômago. "Como assim? Como ele pode estar vivo?" Todos achavam que, sim, mas nosso avô, ele fez algo. Algo que manteve nosso pai distante, longe de tudo isso. A herança, os perigos, tudo liga a ele. A voz de Júlia estava elevada, cheia de desespero e indignação. Aquilo era muito para Tiago processar. A sensação de perda de um passado que ele julgava verdadeiro estava desmoronando diante dele. "Tiago, você precisa entender que nossas vidas inteiro foi uma mentira." Ela gesticulou com força, como se as palavras pudessem explodir a verdade. "Essa herança que estamos buscando é parte de um plano dele. Um plano que pode destruí-lo tudo. Ele quer que você entre nesse jogo e se torne o que ele sempre sonhou. Mas por que ele não voltou? Por que não se apresentou?" A cada nova revelação, Tiago sentia sua realidade se esfacelar. Ele estava prestes a descobrir algo devastador. O olhar de Júlia se agravou, porque ele está atrás de algo que não podemos imaginar. Ele não é o homem que você pensa que é, Tiago. Ele é perigoso. Sua expressão estava carregada de peso. "E tudo isso que estamos passando é uma armadilha."
Ele quer você de volta. Tiago gaguejou. Seu corpo inteiro tremia. Até aonde aquilo iria era como um golpe que desmoronava a confiança que tinha em sua própria família. Não, eu não posso acreditar nisso. É tudo uma ilusão. O desespero na voz dele ficou evidente. Se a mãe e a avó estavam vivas, se a verdade se escondia nas sombras, o que havia mais por trás disso? E então a sala começou a tremer. Um estrondo ecoou e a luz ao redor deles piscou em um frenesi que deixava Tiago ainda mais atordoado. Estava tudo se movendo, desmoronando, e a cada momento ele sentia que a verdade que nem mesmo pensava que precisava saber estava prestes a surgir como uma tempestade. Tiago, temos que sair daqui agora! Júlia gritou, mas ele estava paralisado, preso em sua própria incredulidade. O que viria a seguir pareceu um abismo sem fim. No fundo, a pergunta ecoava: até onde a teia de mentiras de sua família se estendia? E, mais importante, quem realmente era seu pai? De repente, uma explosão de luz tomou conta da sala, cortando a escuridão como um raio. Tiago e Júlia foram lançados para trás, e quando conseguiram levantar a cabeça, encontraram-se em um cenário diferente. Uma mansão antiga, decorada com retratos que pareciam observá-los, cercados por paredes de madeira escura. No centro da sala havia uma mesa enorme, e sobre ela um objeto brilhante. O que era? Um colar? Uma relíquia familiar? Mas antes que pudessem investigar, a porta da mansão se abriu com um estrondo. Uma figura apareceu, envolta em sombras. O coração de Tiago disparou. A silhueta se aproximou. Confiantes, os olhos da figura brilharam, quando a luz finalmente a iluminou. Era o pai deles, mais velho com um olhar que lembrava as fotos que Tiago conhecia. Vocês finalmente chegaram, ele disse, com um tom grave e fascinante ao mesmo tempo. A herança pertence a vocês, mas o que trago é muito mais do que ouro e poder. O que ele estava dizendo? Como ele sabia onde estavam? Por que você não voltou antes? Júlia gritou, a revolta pulsando em sua voz. Porque eu precisava que vocês estivessem prontos. A resposta dele veio como um trovão. Mas havia algo na maneira como ele olhava para eles que virou tudo de cabeça para baixo. Uma mistura de amor e triunfo. E por que isso tudo? Essa conversa, este momento, é feito de dor e sacrifício. E vocês têm um papel crucial nesse jogo que eu criei. Tiago caiu em si. Um jogo? O que quer que estivesse acontecendo ali não era apenas sobre eles. Era algo muito maior. O passado deles, a herança, tudo isso estava entrelaçado em uma teia que ele nunca imaginou que pudesse existir. A pergunta que ecoava na mente dele agora era: até que ponto aquela herança custaria? O que mais ele tinha a perder? E então, do fundo da sala, outro som surgiu. Um eco de vozes e risadas. Tiago congelou. Era a mãe dele, aparecendo de onde ninguém esperava. Aquela presença suave sempre emitia amor. Mas agora havia algo sombrio na maneira como ela olhava. Tiago, não. Foi tudo o que conseguiu dizer antes que a verdade se revelasse. Através da percepção distorcida das emoções, viu a união de seu pai e mãe em algo que desafiava a lógica. Uma aliança, um pacto terrível. Suas mãos gelaram. O que exatamente eles estavam mantendo escondido? O que mais ele ainda não sabia? Agora,
O futuro inteiro de Tiago estava em jogo, e a verdade, como uma sombra longa, estendia-se sobre ele. O que mais estava escondido sob a superfície? Ele tinha que descobrir, antes que fosse tarde demais. O chão ruía sob eles. A biblioteca parecia estar viva, reclamando de segredos não ditos, enquanto Tiago e Júlia caíam em direção ao desconhecido. A imagem da mãe se desvanecia, envolta em nuvens de poeira e escuridão. Tiago não conseguia processar nada. Sua mente pulsava com confusão e pavor. Ele tinha que agir, mas tudo escorregava entre seus dedos como areia. Seria esta a verdade que eles tanto buscavam? Uma verdade que mudaria tudo? Enquanto um eco distante da voz da avó ressoava em sua mente, uma nova sensação tomou conta dele. Como se o ar ao seu redor estivesse mudando, carregado de uma carga elétrica. Então aconteceu. Uma luz ofuscante surgiu do centro da biblioteca, transformado em uma sala de estar luxuosa, com mobílias caras e uma decoração impecável. A luz quente penetrava por grandes janelas, mas havia algo errado. Algo na atmosfera carregava um peso insuportável. Tiago? A voz de Júlia cortou o silêncio. Ele virou-se e a viu assentada em um sofá, olhando para um retrato na parede. Olha isso! Seu tom era estranho, entre curiosidade e desconforto. Tiago se aproximou e, ao ver a imagem, seu coração congelou. A mãe, a avó e o homem desconhecido que havia visto antes, mas a expressão no rosto dela era diferente. Havia felicidade, e isso o deixou inquieto. Por que estamos aqui? Tiago perguntou. O eco de sua voz parecia distante. Júlia não respondeu, mas seus olhos estavam fixos no retrato. Ele sentiu um arrepio. Esse homem, ele é? Júlia finalmente olhou para ele. Sua expressão era uma mistura de raiva e confusão. É nosso pai, Tiago. Ele estava vivo. O tempo todo, as palavras dela atingiram Tiago como um soco no estômago. Como assim? Ele? Como ele pode estar vivo? Todos achavam que, sim, mas nosso avô, ele fez algo. Algo que manteve nosso pai distante, longe de tudo isso. A herança, os perigos, tudo liga a ele. A voz de Júlia estava delevada, cheia de desespero e indignação. Aquilo era muito para Tiago processar. A sensação de perda de um passado que ele julgava verdadeiro estava desmoronando diante dele. Tiago, você precisa entender que nossas vidas inteiras foi uma mentira. Ela gesticulou com força, como se as palavras pudessem explodir a verdade. Essa herança que estamos buscando é parte de um plano dele, um plano que pode destruí-lo tudo. Ele quer que você entre nesse jogo e se torne o que ele sempre sonhou. Mas por que ele não voltou? Por que não se apresentou? A cada nova revelação, Tiago sentia sua realidade se esfacelar. Ele estava prestes a descobrir algo devastador. O olhar de Júlia se agravou. Porque ele está atrás de algo que não podemos imaginar. Ele não é o homem que você pensa que é, Tiago. Ele é perigoso. Sua expressão estava carregada de peso. E tudo isso que estamos passando é uma armadilha. Ele quer você de volta. Tiago gaguejou. Seu corpo inteiro tremia. Até onde aquilo iria? Cada palavra dela
Era como um golpe que desmoronava a confiança que tinha em sua própria família. Não, eu não posso acreditar nisso. É tudo uma ilusão. O desespero na voz dele ficou evidente. Se a mãe e a avó estavam vivas, se a verdade se escondia nas sombras, o que havia mais por trás disso? E então a sala começou a tremer. Um estrondo ecoou, e a luz ao redor deles piscou em um frenesi que deixava Tiago ainda mais atordoado. Estava tudo se movendo, desmoronando. E a cada momento ele sentia que a verdade que nem mesmo pensava que precisava saber estava prestes a surgir como uma tempestade. «Tiago, temos que sair daqui agora!» Júlia gritou, mas ele estava paralisado, preso em sua própria incredulidade. O que viria a seguir pareceu um abismo sem fim. No fundo, a pergunta ecoava: até onde a teia de mentiras de sua família se estendia? E mais importante, quem realmente era seu pai? De repente, uma explosão de luz tomou conta da sala, cortando a escuridão como um raio. Tiago e Júlia foram lançados para trás, e quando conseguiram levantar a cabeça, encontraram-se em um cenário diferente. Uma mansão antiga, decorada com retratos que pareciam observá-los, cercados por paredes de madeira escura. No centro da sala havia uma mesa enorme, e sobre ela um objeto brilhante. O que era? Um colar? Uma relíquia familiar? Mas antes que pudessem investigar, a porta da mansão se abriu com um estrondo. Uma figura apareceu, envolta em sombras. O coração de Tiago disparou. A silhueta se aproximou. Confiantes, os olhos da figura brilharam quando a luz finalmente a iluminou. Era o pai deles, mais velho, mas com um olhar que lembrava as fotos que Tiago conhecia. «Vocês finalmente chegaram», ele disse, com um tom grave e fascinante ao mesmo tempo. «A herança pertence a vocês, mas o que trago é muito mais do que ouro e poder». O que ele estava dizendo? Como ele sabia onde estavam? «Por que você não voltou antes?» Júlia gritou, a revolta pulsando em sua voz. «Porque eu precisava que vocês estivessem prontos». A resposta dele veio como um trovão, mas havia algo na maneira como ele olhava para eles que virou tudo de cabeça para baixo. Uma mistura de amor e triunfo, e porque isso tudo, essa conversa, este momento, é feito de dor e sacrifício. E vocês têm um papel crucial nesse jogo que eu criei. Tiago caiu em si. Um jogo? O que quer que estivesse acontecendo ali não era apenas sobre eles. Era algo muito maior. O passado deles, a herança, tudo isso estava entrelaçado em uma teia que ele nunca imaginou que pudesse existir. A pergunta que ecoava na mente dele agora era: até que ponto aquela herança custaria? O que mais ele tinha a perder? E então, do fundo da sala, outro som surgiu. Um eco de vozes e risadas. Tiago congelou. Era a mãe dele, aparecendo de onde ninguém esperava. Aquela presença suave sempre emitia amor, mas agora havia algo sombrio na maneira como ela olhava. Tiago não foi tudo o que conseguiu dizer antes que a verdade se revelasse. Através da percepção distorcida das emoções, ele viu a união de seu pai e mãe em algo que desafiava a lógica. Uma aliança, um pacto terrível. Suas mãos gelaram. O que exatamente eles estavam mantendo escondido? O que mais ele ainda não sabia? Agora, o futuro inteiro de Tiago
estava em jogo, e a verdade, como uma sombra longa, estendia-se sobre ele. O que mais estava escondido sob a superfície? Ele tinha que descobrir, antes que fosse tarde demais. A sala começou a tremer novamente. Mas não era só o espaço físico em colapso. Um grito ecoou, e de repente, o chão se abriu em uma fenda, e figuras encapuzadas brotaram das sombras, como se tivessem esperado por aquele momento. Tiago olhou para o pai e a mãe, confusionado. O que era aquilo? Eram inimigos? Amigos? Estavam lá para protegê-los ou acabar com eles? A oportunidade de descobrir a verdade estava prestes a se desvanecer. E no centro daquela cena de caos, Tiago ouviu uma única voz, profunda e autoritária, emergindo do meio das sombras. Estamos aqui para levar o que lhe pertence, Tiago. Herança que você não sabe que possui. O chão ruía sob eles. A biblioteca parecia estar viva, reclamando de segredos não ditos, enquanto Tiago e Júlia caíam em direção ao desconhecido. A imagem da mãe se desvanecia, envolta em nuvens de poeira e escuridão. Tiago não conseguia processar nada. Sua mente pulsava com confusão e pavor. Ele tinha que agir, mas tudo escorregava entre seus dedos como areia. Seria esta a verdade que eles tanto buscavam? Uma verdade que mudaria tudo? Enquanto um eco distante da voz da avó ressoava em sua mente, uma nova sensação tomou conta dele. Como se o ar ao seu redor estivesse mudando, carregado de uma carga elétrica. Então aconteceu. Uma luz ofuscante surgiu do centro da biblioteca desmoronando, cortando a escuridão como uma adaga. Tiago fechou os olhos, sentindo que algo enorme estava prestes a mudar. Quando sua visão se restabeleceu, estava em um local diferente. O que começou como... A antiga biblioteca havia se transformado em uma sala de estar luxuosa, com mobílias caras e uma decoração impecável. A luz quente penetrava por grandes janelas, mas havia algo errado. Algo na atmosfera carregava um peso insuportável. Tiago? A voz de Júlia cortou o silêncio. Ele virou-se e a viu assentada em um sofá, olhando para um retrato na parede. Olha isso! Seu tom era estranho, entre curiosidade e desconforto. Tiago se aproximou e, ao ver a imagem, seu coração congelou. A mãe, a avó e o homem desconhecido que havia visto antes, mas a expressão no rosto dela era diferente. Havia felicidade, e isso o deixou inquieto. Por que estamos aqui? Tiago perguntou. O eco de sua voz parecia distante. Júlia não respondeu, mas seus olhos estavam fixos no retrato. Ele sentiu um arrepio. Esse homem, ele é? Júlia finalmente olhou para ele. Sua expressão era uma mistura de raiva e confusão. É nosso pai, Tiago. Ele estava vivo o tempo todo. As palavras dela atingiram Tiago como um soco no estômago. Como assim? Como ele pode estar vivo? Todos achavam que... Sim, mas nosso avô, ele fez algo que manteve nosso pai distante, longe de tudo isso. A herança, os perigos, tudo liga a ele. A voz de Júlia estava elevada, cheia de desespero e indignação. Aquilo era muito para Tiago processar. A sensação de perda, de um passado que ele julgava verdadeiro, estava desmoronando diante dele. Tiago, você precisa entender que nossas vidas inteiras foram uma mentira. Ela gesticulou com força, como se as palavras pudessem explodir a verdade. Essa herança que estamos buscando é parte de um plano dele.
um plano que pode destruir tudo. Ele quer que você entre nesse jogo e se torne o que ele sempre sonhou. Mas por que ele não voltou? Por que não se apresentou? A cada nova revelação, Tiago sentia sua realidade se esfacelar. Ele estava prestes a descobrir algo devastador. O olhar de Júlia se agravou. Porque ele está atrás de algo que não podemos imaginar. Ele não é o homem que você pensa que é, Tiago. Ele é perigoso. Sua expressão estava carregada de peso. E tudo isso que estamos passando é uma armadilha. Ele quer você de volta. Tiago gaguejou. Seu corpo inteiro tremia. Até onde aquilo iria? Cada palavra dela era como um golpe que desmoronava a confiança que tinha em sua própria família. Não, eu não posso acreditar nisso. É tudo uma ilusão. O desespero na voz dele ficou evidente. Se a mãe e a avó estavam vivas, se a verdade se escondia nas sombras, o que havia mais por trás disso? E então, a sala começou a tremer. Um estrondo ecoou, e a luz ao redor deles piscou em um frenesi que deixava Tiago ainda mais atordoado. Estava tudo se movendo, desmoronando, e a cada momento ele sentia que a verdade, que nem mesmo pensava que precisava saber, estava prestes a surgir como uma tempestade. Tiago, temos que sair daqui agora, Júlia gritou, mas ele estava paralisado, preso em sua própria incredulidade. O que viria a seguir parecia um abismo sem fim. No fundo, a pergunta ecoava: até onde a teia de mentiras de sua família se estendia? E mais importante, quem realmente era seu pai? De repente, uma explosão de luz tomou conta da sala, cortando a escuridão como um raio. Tiago e Júlia foram lançados para trás, e quando conseguiram levantar a cabeça, encontraram-se em um cenário diferente. Uma mansão antiga, decorada com retratos que pareciam observá-los, cercados por paredes de madeira escura. No centro da sala havia uma mesa enorme, e sobre ela um objeto brilhante. O que era? Um colar? Uma relíquia familiar? A porta da mansão se abriu com um estrondo. Uma figura apareceu, envolta em sombras. O coração de Tiago disparou. A silhueta se aproximou. Confiantes, os olhos da figura brilharam quando a luz finalmente a iluminou. Era o pai deles, mais velho, mas com um olhar que lembrava as fotos que Tiago conhecia. Vocês finalmente chegaram, ele disse, com um tom grave e fascinante ao mesmo tempo. A herança pertence a vocês, mas o que trago é muito mais do que ouro e poder. O que ele estava dizendo? Como ele sabia onde estavam? Por que você não voltou antes? Júlia gritou, a revolta pulsando em sua voz. Porque eu precisava que vocês estivessem prontos. A resposta dele veio como um trovão. Mas havia algo na maneira como ele olhava para eles que virou tudo de cabeça para baixo. Uma mistura de amor e triunfo. E porque isso tudo, essa conversa, este momento, é feito de dor e sacrifício. E vocês têm um papel crucial nesse jogo que eu criei. Tiago caiu em si. Um jogo? O que quer que estivesse acontecendo ali não era apenas sobre eles. Era algo muito maior. O passado deles, a herança, tudo isso estava entrelaçado em uma teia que ele nunca imaginou que pudesse existir. A pergunta que ecoava na mente dele agora era:
Até que ponto aquela herança custaria? O que mais ele tinha a perder? E então, do fundo da sala, outro som surgiu, um eco de vozes e risadas. Tiago congelou. Era a mãe dele, aparecendo de onde ninguém esperava. Aquela presença suave sempre emitia amor, mas agora havia algo sombrio na maneira como ela olhava. Tiago, não! Foi tudo o que conseguiu dizer antes que a verdade se revelasse. Através da percepção distorcida das emoções, ele viu a união de seu pai e mãe em algo que desafiava a lógica. Uma aliança, um pacto terrível. Suas mãos gelaram. O que exatamente eles estavam mantendo escondido? O que mais ele ainda não sabia? Agora, o futuro inteiro de Tiago estava em jogo, e a verdade, como uma sombra longa, estendia-se sobre ele. O que mais estava escondido sob a superfície? Ele tinha que descobrir, antes que fosse tarde demais. A sala começou a tremer novamente, mas não era só o espaço físico em colapso. Um grito ecoou e, de repente, o chão se abriu em uma fenda, e figuras encapuzadas brotaram das sombras, como se tivessem esperado por aquele momento. Tiago olhou para o pai e a mãe, confusionado. O que era aquilo? Eram inimigos? Amigos? Estavam lá para protegê-los ou acabar com eles? A oportunidade de descobrir a verdade estava prestes a se desvanecer. E no centro daquela cena de caos, Tiago ouviu uma única voz, profunda e autoritária, emergindo do meio das sombras. Estamos aqui para levar o que lhe pertence, Tiago. A herança que você não sabe que possui. Com um movimento repentino, uma das figuras encapuzadas deu um passo à frente, revelando um rosto que Tiago nunca esperaria ver. Seu próprio eu, mas não como conhecia. Era uma versão mais velha dele mesmo, marcada por cicatrizes profundas e um olhar vazio. Tiago, você precisa ouvir. Eu sou você, e o que você está prestes a descobrir mudará tudo. A revelação hitou como um raio. Ele não apenas estava lutando contra forças inimigas. A verdadeira batalha estava dentro dele, entre as duas versões de si mesmo. O que isso significava? Os outros silêncios, com olhares atônitos, se voltaram para ele, em choque. Tiago se sentiu perdendo o chão sob os pés. Como isso é possível? Júlia sussurrou, os olhos dela fixos na figura, que era um reflexo dele, mas mais sombrio, mais perigoso. Por muito tempo eu estive preso a uma versão que não era real. E agora, o tempo acabou. Se você não fizer a escolha certa, Tiago, você se tornará eu. A voz dele ecoou pela sala, e por um momento, tudo ficou em silêncio. O impacto daquela revelação paralisou a todos. O que mais ele não sabia? E a pergunta que surgiu na mente de Tiago foi devastadora. Até onde ele estava disposto a ir para confrontar essa verdade sombria que existia dentro de si? O destino de todos ao seu redor dependia da resposta. Enquanto as sombras se fechavam, ele percebeu que a batalha mais difícil estava prestes a começar, e a linha entre o que era ele e o que poderia se tornar estava mais tênue do que nunca. O chão ruía sob eles. A biblioteca parecia estar viva, reclamando de segredos não ditos, enquanto Tiago e Júlia caíam em direção ao desconhecido. A imagem da mãe se desvanecia, envolta
em nuvens de poeira e escuridão. Tiago não conseguia processar nada. Sua mente pulsava com confusão e pavor. Ele tinha que agir, mas tudo escorregava entre seus dedos como areia. Seria esta a verdade que eles tanto buscavam? Uma verdade que mudaria tudo? Enquanto um eco distante da voz da avó ressoava em sua mente, uma nova sensação tomou conta dele, como se o ar ao seu redor estivesse mudando, carregado de uma carga elétrica. Então aconteceu. Uma luz ofuscante surgiu do centro da biblioteca desmoronando, cortando a escuridão como uma adaga. Tiago fechou os olhos, sentindo que algo enorme estava prestes a mudar. Quando sua visão se restabeleceu, estava em um local diferente. O que começou como a antiga biblioteca havia se transformado em uma sala de estar luxuosa, com mobílias caras e uma decoração impecável. A luz quente penetrava por grandes janelas, mas havia algo errado. Algo na atmosfera carregava um peso insuportável. Tiago, a voz de Júlia, cortou o silêncio. Ele virou-se e a viu assentada em um sofá, olhando para um retrato na parede. "Olha isso!" Seu tom era estranho, entre curiosidade e desconforto. Tiago se aproximou, e ao ver a imagem, seu coração congelou. A mãe, a avó e o homem desconhecido que havia visto antes, mas a expressão no rosto dela era diferente. Havia felicidade, e isso o deixou inquieto. "Por que estamos aqui?" Tiago perguntou. O eco de sua voz parecia distante. Júlia não respondeu, mas seus olhos estavam fixos no retrato. Ele sentiu um arrepio. Esse homem, ele é? Júlia finalmente olhou para ele. Sua expressão era uma mistura de raiva e confusão. "É nosso pai, Tiago. Ele estava vivo o tempo todo." As palavras dela atingiram Tiago como um soco no estômago. "Como assim? Como ele pode estar vivo? Todos achavam que..." "Sim, mas nosso avô, ele fez algo. Algo que manteve nosso pai distante. Longe de tudo isso. A herança, os perigos, tudo liga a ele." A voz de Júlia estava elevada, cheia de desespero e indignação. Aquilo era muito para Tiago processar. A sensação de perda, de um passado que ele julgava verdadeiro, estava desmoronando diante dele. "Tiago, você precisa entender que nossas vidas inteiras foram uma mentira." Ela gesticulou com força, como se as palavras pudessem explodir a verdade. "Essa herança que estamos buscando é parte de um plano dele, um plano que pode destruir tudo. Ele quer que você entre nesse jogo e se torne o que ele sempre sonhou. Mas por que ele não voltou? Por que não se apresentou?" A cada nova revelação, Tiago sentia sua realidade se esfacelar. Ele estava prestes a descobrir algo devastador. O olhar de Júlia se agravou. "Porque ele está atrás de algo que não podemos imaginar. Ele não é o homem que você pensa que é, Tiago. Ele é perigoso." Sua expressão estava carregada de peso. "E tudo isso que estamos passando é uma armadilha. Ele quer você de volta." Tiago gaguejou. Seu corpo inteiro tremia. Até onde aquilo iria? Cada palavra dela era como um golpe que desmoronava a confiança que tinha em sua própria família. "Não, eu não posso acreditar nisso. É tudo uma ilusão." O desespero na voz dele ficou evidente. Se a mãe e a avó estavam vivas, se a verdade se escondia nas sombras, o que havia mais por trás disso? E então a sala começou a tremer. Um estrondo ecoou,
e a luz ao redor deles piscou em um frenesi que deixava Tiago ainda mais atordoado. Estava tudo se movendo, desmoronando, e a cada momento ele sentia que a verdade que nem mesmo pensava que precisava saber estava prestes a surgir como uma tempestade. "Tiago, temos que sair daqui agora!" Júlia gritou, mas ele estava paralisado, preso em sua própria incredulidade. O que viria a seguir parecia um abismo sem fim. No fundo, a pergunta ecoava: até onde a teia de mentiras de sua família se estendia? E mais importante, quem realmente era seu pai? De repente, uma explosão de luz tomou conta da sala, cortando a escuridão como um raio. Tiago e Júlia foram lançados para trás, e quando conseguiram levantar a cabeça, encontraram-se em um cenário diferente. Uma mansão antiga, decorada com retratos que pareciam observá-los, cercados por paredes de madeira escura. No centro da sala havia uma mesa enorme, e sobre ela um objeto brilhante. O que era? Um colar? Uma relíquia familiar? Mas antes que pudessem investigar, a porta da mansão se abriu com um estrondo. Uma figura apareceu, envolta em sombras. O coração de Tiago disparou. A silhueta se aproximou. Confiantes, os olhos da figura brilharam quando a luz finalmente a iluminou. Era o pai deles, mais velho, mas com um olhar que lembrava as fotos que Tiago conhecia. "Vocês finalmente chegaram", ele disse, com um tom grave e fascinante ao mesmo tempo. "A herança pertence a vocês, mas o que trago é muito mais do que ouro e poder." O que ele estava dizendo? Como ele sabia onde estavam? "Por que você não voltou antes?" Júlia gritou, a revolta pulsando em sua voz. "Porque eu precisava que vocês estivessem prontos." A resposta dele veio como um trovão. Mas havia algo na maneira como ele olhava para eles que virou tudo de cabeça para baixo. Uma mistura de amor e triunfo. E por que isso tudo? Essa conversa, este momento é feito de dor e sacrifício. E vocês têm um papel crucial nesse jogo que eu criei. Tiago caiu em si. Um jogo? O que quer que estivesse acontecendo ali não era apenas sobre eles. Era algo muito maior. O passado deles, a herança, tudo isso estava entrelaçado em uma teia que ele nunca imaginou que pudesse existir. A pergunta que ecoava na mente dele agora era: até que ponto aquela herança custaria? O que mais ele tinha a perder? E então, do fundo da sala, outro som surgiu. Um eco de vozes e risadas. Tiago congelou. Era a mãe dele, aparecendo de onde ninguém esperava. Aquela presença suave sempre emitia amor, mas agora havia algo sombrio na maneira como ela olhava. "Tiago, não!" Foi tudo o que conseguiu dizer antes que a verdade se revelasse. Através da percepção distorcida das emoções, ele viu a união de seu pai e mãe em algo que desafiava a lógica. Uma aliança, um pacto terrível. Suas mãos gelaram. O que exatamente eles estavam mantendo escondido? O que mais ele ainda não sabia? Agora, o futuro inteiro de Tiago estava em jogo.
e a verdade como uma sombra longa, escondido sob a superfície. Ele tinha que descobrir antes que fosse tarde demais. A sala começou a tremer novamente, mas não era só o espaço físico em colapso. Um grito ecoou e, de repente, o chão se abriu em uma fenda e figuras encapuzadas brotaram das sombras, como se tivessem esperado por aquele momento. Tiago olhou para o pai e a mãe, confusionado. O que era aquilo? Eram inimigos? Amigos? Estavam lá para protegê-los ou acabar com eles? Estamos aqui para levar o que lhe pertence, Tiago, a herança que você não sabe que possui. A voz cavernosa paralisou todos, e então a figura mais próxima de Tiago revelou seu rosto, seu próprio eu, mas mais sombrio, mais velho. Tiago, você precisa ouvir. Você não é apenas parte disso. Você é o centro, o que eu fiz, o que você precisa fazer. É a única maneira de salvar a sua família. Salvar? Como você? O quê? Está acontecendo. O pânico começou a rasgar sua mente. Não fazia sentido. Estamos numa guerra, Tiago. A herança é uma maldição. Mas o que você não sabe é que ela contém um poder além do material. Você precisa escolher entre o seu legado ou a vida de todos que você ama. A duplicidade dele fez o coração de Tiago acelerar. Foi então que a mãe, a imagem de amor, se transformou. Tiago, você não pode confiar nele. Ele é o que ficará de pé quando tudo ruir. As palavras dela reverberaram como um eco de alerta. E como se o universo estivesse ouvindo, algo que ele nunca poderia ter imaginado aconteceu. Ao tocar a mesa na frente deles, um brilho intenso surgiu, revelando documentos antigos, um pacto de sangue, um acordo com uma entidade obscura que tinha seus olhos sempre voltados para a família. Isso é o que a sua avó tentou esconder. A voz estrondosa do pai cortou o ar. Você tem que decidir agora. Thriller, surpresa, um salto na narrativa que fez o chão parecer desmoronar sob seus pés. Ele não sabia em quem confiar. Cada expressão, cada desejo temia, pairava no ar pesado entre eles. O que fazer? Escolher entre o que sempre conheceu ou um legado que poderia consumi-lo. Ele tinha que decidir, antes que iniciem o próximo movimento. Tiago sentiu o chão tremer sob seus pés, como se a própria mansão estava se agitando com seus segredos. As sombras ao redor se tornaram mais densas, e a presença conhecida do pai parecia aumentar o peso do momento. As figuras encapuzadas se aproximaram, olhos brilhando com uma urgência sinistra. O que exatamente eles queriam? Por que suas vidas estavam entrelaçadas dessa forma? Estamos aqui para levar o que lhe pertence, Tiago. A voz cavernosa ecoou e ele mal conseguiu respirar. O que poderia ser tão importante que estava em jogo? Essas sombras têm poder. A versão mais velha de si mesmo bradou, seu olhar fixo e intenso. Eu fui você. Não faça os mesmos erros que cometi. Não caia na armadilha do passado. Tiago sentiu o pânico subindo. Ele olhou para Júlia, que estava a seu lado, suas mãos tremendo. O que fazemos agora? Sua irmã perguntou, a voz cheia de medo. Nós enfrentamos a verdade,
por mais dolorosa que seja, precisa ser revelada. Tiago respondeu, determinação brotando dentro dele. Ele deu um passo à frente, encarando seu pai e a sua versão mais velha. Se isso é um jogo, eu escolho participar, mas não vou ser manipulado. As sombras pareciam hesitar, as vozes bem conhecidas de sua mãe e avó ecoando em seu coração. Tiago, você é mais forte do que imagina. Não tema a verdade. O apoio delas era um alicerce, uma claridade no meio da escuridão. O pai, entre a luz e a sombra, abriu os braços, como se convidasse Tiago a se aproximar. A verdadeira herança não é uma maldição, mas uma escolha. A cada geração, nosso poder cresce, mas com ele o risco. Você precisa decidir quem realmente quer ser. Um calafrio percorreu a espinha de Tiago. Ele olhou para o documento sobre a mesa, a luz refletindo um brilho sedutor. A verdade do legado pulsava diante dele. Recordações de infância o invadiram, momentos de amor e traição. Não podemos desistir, Tiago, Júlia gritou, seu desespero ecoando na sala. Lute pelo que você acredita. Não deixe que sua história seja escrita por outros. Com um impulso profundo, Tiago avançou em direção ao documento. Eu faço a escolha. O que quer que essa herança signifique, eu a aceitarei, mas em meus próprios termos. As sombras e figuras pararam, como se a decisão dele tivesse um peso palpável. O quarto começou a girar, e flashes de luz ofuscaram suas visões. O caos de vozes misturadas se transformou em um canto harmonioso, e Tiago sentiu tudo se silenciar. Ele não estava mais sozinho. O suporte de sua família, tanto os que estavam perto quanto os que haviam partido, embelezou aquela nova jornada. Quando a luz finalmente se dissipou, ele estava na biblioteca novamente, com Júlia ao seu lado. O ambiente familiar havia retornado, as estantes estavam intactas e o silêncio tomava conta. Agora, leve e reconfortante, Tiago olhou para sua irmã. Estamos juntos nisso, ele murmurou. Júlia assentiu, uma nova determinação em seu olhar. E agora, nós sabemos o que temos que fazer. Eles estavam prontos para enfrentar o futuro. Mas, mesmo com tudo resolvido, uma sombra sussurrou na mente de Tiago. Uma pergunta pairava. Até onde seriam levados? Estavam longe de ter todas as respostas, mas estavam dispostos a descobrir. E no eco daquela decisão, uma luz bruxuleante surgiu na esquina da biblioteca, mostrando uma nova porta. A curiosidade e o medo dançaram juntos, como se convidassem Tiago a dar o próximo passo. Mas antes que pudesse agir, uma voz ecoou em sua mente. A escolha é sua, Tiago. Apenas você pode decidir seu destino e o da sua família. E assim, ele percebeu que a verdadeira jornada estava apenas começando. Ei, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que temos por vir. Esse é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que histórias como essa continuem a existir. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.